Oi, pessoal! Eu sou a Isabela Ianelli. Eu sou a Natália Roberto. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast das emoções, nessa série de pílulas curtinhas sobre emoções no trabalho. Essa é uma série em que a gente traz 4 clarões, 4 insights que a gente teve durante a pesquisa sobre cada um dos temas que a gente investigou. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações. Lembrando que o relatório da pesquisa Tudo que você gostaria que seu RH soubesse está disponível para baixar em aoceano.org/pesquisa. E, aliás, lá no nosso site, que você vê que um pouquinho da tarefa da Oceano é buscar cultivar ambientes de trabalhos mais humanos. E essa é uma tarefa não só possível, como urgente. Entra lá para ver aoceano.org. Uma das principais coisas que a gente descobriu ao nos debruçarmos sobre esse material da pesquisa, primeiro foi uma coisa que a gente já sabia, né, Bela? Que as relações são muito importantes, a gente já sabia, a gente não precisava fazer uma pesquisa para descobrir isso. Mas quando a gente analisa com um pouquinho mais de profundidade, especialmente os relatos, a gente descobre uma coisa que talvez não seja tão óbvia. As relações são muito importantes para que a gente construa ambientes de trabalho mais humanos. Então, se a gente quiser cultivar esse negócio chamado bem-estar nas empresas, a gente vai ter que investir em construir e cultivar um ambiente que tenha relações de parceria. Mas, se isso não começar pela liderança, vai ser muito difícil. Então, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esse clarão que a gente teve. Mas antes a gente vai ouvir um relato, né, Bela? A gente vai ouvir um relato da nossa pesquisa. Esse relato é real e ele é lido e interpretado por uma atriz, Gabriela Garcia. Minha grande amiga, a gente fez teatro juntas. Vamos ouvir. Tenho vários amigos que começaram sendo colegas de trabalho. Amigos que eu levo no meu coração até hoje. Aliás, meu último chefe sempre dizia que não estávamos ali para fazer amigos. Já fiz entrevista com um doido que falou que era proibido ter amigos locais. O trabalho era em uma outra cidade. Meu recado para o RH e os líderes é esse. Aquele velho ditado de que um colaborador feliz produz melhor é real. Trate a saúde mental com seriedade. Na hora de demitir, seja mais que humano. Essa é a hora mais difícil para o colaborador. E entenda que uma demissão ética deve ser feita não só pelo RH da empresa, e sim pelo superior imediato. Fica aqui meu apelo, para vocês nos olharem verdadeiramente e com amor. Esse final acaba comigo, assim. Fica aqui um apelo para vocês nos olharem verdadeiramente com amor. É muito bonito isso, né? Um convite muito bonito. Me olhe como alguém que também quer ser feliz, exatamente como você, né? A gente sempre fala isso, que os relatos são a grandeza dessa nossa pesquisa. Para começar, a gente tem que falar de uma coisa que é o mais chocante para mim, que foi o fato de que um doido tentou proibir a pessoa de ter amigos no trabalho. Será que dá para proibir? Não, tem até que falar, né? Igual você falou no começo, esse relato é real. A gente tem até que falar que é real, né? Porque não parece que é real, né? Parece forçado demais, né? Será que tem gente tentando fazer com que os outros não tenham amigos no trabalho? E aí parece que é uma coisa isolada, né? Mas recentemente a gente também ouviu isso, o caso do cafezinho, né, Bela? Que um funcionário ia pegar cafezinho na máquina de café, porque já que tem uma máquina de café ali, é pra quê? Pra tomar cafezinho, né? Só que assim, café, gente, não é, tipo, café é legal em companhia, né? Você bater um papo. Café é a pausa, né? Exato. Essa pessoa que contou essa história é uma pessoa muito comunicativa, assim, acho que deve conhecer muitas pessoas dentro da empresa e vivia lá na máquina de café. Aí um dia um diretor chegou para essa pessoa e falou assim: olha, a máquina de café é para pegar café, não é para tomar café. Ou seja, você pega café e volta para sua mesa, porque você tem que trabalhar. Esse nível de controle é uma ilusão tão grande, né? Essa mesma pessoa falou, aqui nessa empresa você pode estar na frente do computador jogando paciência, se o seu computador for virado para a parede, mas é melhor do que você, sei lá... falar que vai fazer home office. Ou parar para tomar um café com um colega de trabalho, que às vezes na conversa do café você
consegue ter um clarão, como diz nosso amigo Tião Rocha, sobre um problemão que você está no trabalho e você não está conseguindo resolver. E assim, na nossa pesquisa é muito engraçado, porque é bonito de ver, né? Como as relações salvam as pessoas. Porque por mais que a pessoa esteja falando super mal da empresa em que ela trabalhou, uma empresa em que ela teve burnout, ansiedade, que ela não foi acolhida, ela conta. Ah, lá eu conheci a minha amiga, né, que tá há 20 anos comigo. Lá eu sou madrinha de casamento da fulana. Eu conheci o meu parceiro lá. Então, assim, não dá para proibir de fazer amizade, né? Mas essa mentalidade da tentativa de proibir é uma mentalidade muito antiga que acha que para coisa ser séria, a coisa tem que ser dura, sem relações, dura. Espero que a grande maioria das pessoas que estejam ouvindo esse podcast não está numa situação tão conservadora quanto essas relatadas. Estejam achando um absurdo, né? Estejam achando um absurdo assim como a gente. Mas aí tem uma situação que chega na liderança que eu acho que aí é um pouco mais comum, assim, mesmo nas empresas que se acham assim, nossa, isso é um absurdo, na minha empresa as pessoas podem fazer amigos, né? Na minha empresa isso existe. Eu tenho muitos relatos de pessoas próximas, né, de amigas e amigos que estão na liderança e que tem essa ilusão de que para você estar na liderança você tem que estar um pouquinho afastado ali, né? Você não pode estar tão conectado com a pessoa, assim, né, com os seus liderados e lideradas. Isso vem de uma imagem, eu acho que me lembra a imagem da compaixão, assim, sabe? Que você precisa ser boazinha para ser uma pessoa compassiva. E não, né? Não tem nada a ver. Você não precisa ser uma líder boazinha para ser uma líder parceira. Você não precisa dizer sim para tudo. O que a gente espera de uma liderança? Parceria, né? Na hora que eu preciso da liderança, que ela esteja ali para me apoiar, para apoiar as minhas decisões, ou para me ajudar a resolver uma questão que eu não estou conseguindo resolver, ou para entender que a minha vida vai para muito além daquela relação de trabalho, então que eu tenho outras demandas na vida que precisam ser consideradas, mesmo sim no meu horário de trabalho. Então, ser uma liderança parceira não é ser uma liderança permissiva, né? A gente precisa sair desses extremos para poder chegar um pouquinho no que é isso que a pesquisa diz pra gente, que é tão importante. E aí sim, eu acho que essa falta, ela tá em todas as empresas, não só nas empresas mais conservadoras. Tem uma coisa muito além nessa qualidade de bondade, nessa qualidade de compaixão. A gente pode pensar no exemplo de uma mãe educando um filho. Uma boa mãe não é a mãe que deixa almoçar salgadinho, assistir televisão a tarde inteira, dormir às 4 horas da manhã. Não, né? Isso seria uma mãe muito boazinha, não é? Ah, minha mãe é muito boazinha, eu posso fazer o que eu quero. Uma mãe bondosa é a mãe que vai colocar limites, é a mãe que vai ver o que precisa ser feito a longo prazo. E uma mãe bondosa vai ser uma mãe que coloca limites e ao mesmo tempo que tá lá quando a criança precisa. Tá vendo as dificuldades de perto? E aí, então, nesse relato, tem esse momento em que ela fala da importância da liderança estar presente com essa bondade, essa compaixão, não só no happy hour, não só no oba-oba, mas nos momentos difíceis. E assim, isso é super difícil, porque a gente não foi preparado para fazer coisas difíceis. A gente tende a se fechar numa conchinha. A gente não consegue, às vezes, ter ferramentas para lidar com a dor do outro. E aí essa pessoa fala, né, que é importante na hora da demissão o seu líder direto estar presente, no momento da morte de alguém querido, no momento em que a pessoa está acompanhando uma outra no hospital, ou na hora que os planos em casa não estão funcionando direito, os horários não se encaixam. É o papel da liderança conseguir fazer essa articulação, mas não é uma habilidade que se aprende na faculdade, é uma habilidade que a gente vai precisar treinar, é uma habilidade que a gente deveria aprender na faculdade, né? Todo mundo deveria, não só os líderes, administradores, gestores, mas a gente deveria aprender esse jeito de fazer coisas difíceis de um jeito mais sensato. Porque dói, porque é difícil, vem essa ruptura, vem esse lugar que o líder ou a pessoa que se vê num lugar de gestão pode às vezes se encontrar, que é eu vou ser legal com os meus amigos e aqui eu vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu já tentei me abrir para o outro e aí veio aquela tal da exaustão empática. Eu me abri, falei, e aí, como é que tá na sua casa? E daí o outro contou um problema e eu mergulhei no problema do outro, não achei resposta e não consegui sair daquilo. Sobre isso tem uma história ótima, Bela, que eu já te contei. Você falou, nossa, a gente precisa explorar essa história.
Então era um rapaz que ele trabalhava num jornal, e aí ele conheceu a parceira dele, eles estavam, né, num começo de relacionamento. Eles descobriram que a parceira dele era muito amiga do chefe dele. E aí ela falou, vai ter uma festa na casa do fulano, que era, no caso, o gestor, né? Chefe. O líder. Aí ele falou, eu não vou de jeito nenhum. Essa pessoa é a pessoa mais escrota. Você vai sozinha, eu não vou de jeito nenhum. Essa pessoa mais escrota que eu conheci. E aí, tipo, ele falou, não, vou lá, vou, né? Vou, fico um pouquinho e tal. E ele falou, Natália, era a pessoa mais gentil do mundo, mais agradável. Nós viramos grandes amigos depois disso. E aí você vê, né? Eu acho que é o jeito que a pessoa aprendeu a liderar. Também não dá nem pra criticar, né? É o jeito que a pessoa aprendeu a liderar. Não. Se a gente não treinou outra coisa, qual que é a chance? É. Se você gosta desse papo, a gente fez um podcast com o Gustavo Gitti só sobre isso. Chama Relações, tudo que você gostaria que seu RH soubesse. E lá ele explicou um pouquinho dessa exaustão empática que as empresas, que os líderes tentam liderar pela empatia, estão fadadas ao fracasso, que é uma frase muito polêmica, afinal todo mundo quer empatia, né? Empatia é uma coisa boa. Mas lá ele vai explicar que tem 3 jeitos de liderar, que vai ser pela empatia, ou seja, mergulhar na dor do outro e não conseguir sair. Vai ser pelo autocentramento, que às vezes era o caso desse seu amigo, contou a história do chefe dele, do tipo, eu já vi que mergulhar na dor do outro não dá, então eu vou liderar aqui do meu jeito, vocês se virem para atender minhas demandas. Ou então, um jeito muito mais humano, que é liderar com compaixão, que é, eu vou me conectar com o outro com empatia, mas eu não vou parar aí. Uhum. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer o papel dessa mãe que não vai deixar o filho sem tomar banho 3 dias, comendo salgadinho, dormindo às 4 da manhã, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou olhar pro bem daquela outra pessoa, vou olhar a longo prazo. Então esse caminho para além dos extremos, né? Que eu nem me fecho pro outro, porque eu não dou conta de lidar com o problema dele, e também não vou pro outro extremo, que é me fundir com o outro, porque também eu não vou conseguir ajudar, não vou conseguir ser uma líder parceira, não vou conseguir ser útil. É só quando a gente começa a colocar essa noção na cultura da empresa que a gente pode permear as relações dentro da empresa de uma maneira muito mais saudável, porque as amizades a gente já viu que vão acontecer. Que bom, né? Nas piores empresas, nas piores situações, a amizade surge, gente, as pessoas se unem pelo olhar, você já sabe, né? Você vai fazer um curso novo, você já sabe, vou me juntar com aquele ali. Então vai surgir, só que se a gente quiser colocar isso na cultura da empresa, esse aqui é um lugar em que as pessoas se apoiam, esse aqui é um lugar em que as pessoas são parceiras, em que o problema é o problema de todo mundo, que tá todo mundo junto. Daí a gente vai ter uma empresa muito melhor. Se eu fosse líder hoje, se eu tivesse, né, uma equipe grande hoje, eu ia gostar de ter isso em mente, assim, que a gente precisa lembrar de cultivar sonhos coletivos, né? A gente ouviu isso do Tião Rocha lá em Parelheiros. Eu acho que você já viveu isso muitas vezes também, Bela, meus tempos de empresa. É muito comum a gente se reunir, né, na hora do almoço, na hora do cafezinho, para fazer fofoca, para falar, para reclamar da líder juntas e tal. É muito comum. Para imitar o chefe. Para imitar o chefe, isso. É muito comum fazer isso. Mas é um pouco triste também, né? Porque a gente poderia ter uma noção de coletivo muito maior do que a gente tem dentro das empresas. Então, trazendo isso que você falou, que as amizades, elas sempre vão existir, isso é uma coisa natural. Então, que se formem amizades sinceras, infinitas, pessoas parceiras para o resto da vida, isso é lindo. Mas que, ao mesmo tempo, a gente possa também cultivar uma noção de coletivo, assim, né? Uma liderança que tem isso em mente, eu acho que ela tem mais chance de ser uma liderança parceira e de ter parceiros e parceiras do seu lado. Uma vez a gente ouviu que 80% das demissões acontecem por causa de 20% dos líderes. Nossa! É difícil demais, né? Você tá numa relação que você só é cobrado, diminuído, pressionado, que não tem essa troca. Então, a gente realmente acredita que a parceria da liderança é o caminho para cultivar uma cultura mais saudável no ambiente geral das empresas. É o que a gente também comentou. Não tem como culpar só esse líder agora, porque ninguém aprendeu isso na escola. Ninguém. Você ouviu de compaixão no seu ensino médio? Não. Bondade? Não. A gente foi recentemente numa visita a Parelheiros e a gente ouviu o Tião Rocha, que é um grande líder, imenso, assim, em todos os sentidos. A gente ouviu ele falar como ele trabalha. E aí ele fala assim, primeiro ele falou essa coisa do sonho, que eu achei maravilhoso, que quando você tem um sonho coletivo, aquilo deixa de ser uma rede
e vira uma plataforma, assim, uma base comum, e as pessoas vão trabalhar a partir dessa base comum. Achei isso maravilhoso e eu fico pensando como que as corporações podem aprender a fazer isso mais, assim. E aí uma outra coisa que ele falou é que nos projetos dele as coisas não dão certo o tempo inteiro, né? Então muitas vezes eu imagino que ele não sabe o que fazer, mas ele diz que o que ele mais faz é sentar com as pessoas e falar assim: olha, aquele sonho que a gente tinha, aquela ideia que a gente tinha, tá funcionando? Se não tá funcionando, o que a gente pode fazer? E muitas vezes ele não tem a resposta, né? Então eu acho que é uma grande ilusão, assim, até de todos os lados, a gente esperar que um bom líder é aquela pessoa que sempre sabe o que fazer. Às vezes não. Sei que é fácil falar, mas talvez a gente tenha aprendizados aí, né? Me parece um caminho para esse relato que a gente ouviu agora, a Gabriela contando. Ela fala de colaborador feliz, ela fala de seriedade, ela fala de ética, ela fala de amor, e me parece que nesse processo tem muito disso envolvido. Bom começo. Bom começo. Então, se você quiser saber mais sobre a Oceano, somos uma plataforma de educação emocional. Estamos no Instagram como @ao.oceano e nosso site é aoceano.org. É isso aí, até o próximo episódio. Até, tchau, tchau. There's change coming. There's change coming.